Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma aula aí de PSW. Espero que todos vocês estejam muito bem, que a família esteja bem, né, que vocês estejam conseguindo aí assistirem às aulas, né, da maneira que for possível, acompanhar os vídeos e fazendo os exercícios e as atividades aqui da disciplina. Hoje nós vamos continuar aí o conteúdo da semana passada, que eu dividi em duas partes, até para facilitar o entendimento, que é a parte de comunicação do seu sistema com o banco de dados MySQL. Semana passada, o conteúdo, chegamos até nós vimos, né, a parte de conexão com o banco e a parte de inserção do banco. Hoje a ideia é que a gente continue a partir daí e veremos a parte de listagem, edição e exclusão. E no final, vou propor uma atividade para vocês, tá? Então vamos lá, galera, vamos continuar o nosso conteúdo aí. Então, só repassando aí o que a gente viu, de maneira bem rápida, né? O que a gente tem que lembrar? Temos que lembrar que antes de qualquer atividade que o nosso código PHP for realizar com o banco, tem que estabelecer uma conexão entre o meu sistema e o banco de dados. A partir desse momento, a partir do momento em que o meu sistema tiver essa conexão estabelecida, eu consigo operar, né, mandar instruções para esse banco. Instruções são essas. Essas instruções, elas são os comandos SQL. Por isso que é importante quando a gente estuda a disciplina de banco de dados, aprender bem esses comandos. Quais comandos são esses? Na linguagem SQL existem alguns comandos. Existem comandos para você criar a estrutura de tabelas, existem comandos para você manipular os dados que estão nessas tabelas. Manipular de que forma? Inserindo, né, consultando um dado, excluindo e editando um dado. Então, até a semana passada, nós já vimos essa parte de como fazer uma conexão, como inserir um dado. Então, para inserção, só repassando, nós temos que ter a conexão já estabelecida e preparar o comando SQL de inserção, depois substituir os parâmetros por valores e depois de finalizar essa configuração aí dos parâmetros, eu consigo executar o comando. Beleza, pessoal? A listagem. A listagem, na minha opinião, é a mais difícil, né, de trabalhar. Por quê? Porque a listagem é o comando que vai retornar um conjunto de valores. Então você vai ter que, além de mandar o comando para listar os dados, você vai ter que armazenar o resultado. E esse resultado pode ser um ou mais registros. E depois de armazenado esse resultado, você ainda tem que formatar os dados e dizer qual a maneira que esses dados vão ser exibidos, né, vão ser listados para o usuário. Então, na minha opinião, a listagem é o mais difícil que a gente tem que ver. Porém, na sequência tem que ser a listagem, tá? Por quê? Porque tanto para editar quanto para excluir, eu tenho que pesquisar. Ok, pessoal? Então vamos lá. Como é que funciona a listagem? Novamente, né, que é importante ressaltar com vocês. Eu tenho que ter estabelecido aqui o objeto já de conexão, ó, com a partir desse objeto já de conexão estabelecido, eu consigo enviar o comando. Que comando que é esse? É um comando da linguagem SQL. Qual que é? Vocês lembram o comandinho para pesquisar um dado? No nosso caso aqui, no exemplo, ó, tem uma tabela pessoa. Como que ele está fazendo essa pesquisa? Ó? Select, que é o comando de seleção, os campos que eu quero selecionar da tabela. No caso aqui é ID pessoa, nome e e-mail. From, que é da onde, pessoa, que é o nome da tabela que eu quero trabalhar. Tá? Mandei esse comando, eu armazeno isso dentro de uma variável que aqui a gente chamou de RS. RS é a abreviação, né, seria a abreviação de result set, e do inglês seria conjunto de resultados, algo do tipo, tá?
E aí? E aí, o que acontece? Lembra que a gente trabalhou com estrutura de array? E eu sempre comentei com vocês, ó, pessoal, vamos usar array depois quando chegar no banco de dados. É aqui que a gente vai usar. Por quê? Porque uma consulta como essa, ela pode, na maioria das vezes, retornar mais de um resultado. E a maneira como o PHP trabalha com o retorno dos dados de um banco de dados é usando uma lista, um array. Tá? Desculpa, não é corona não, graças a Deus. É só gripe mesmo. Então aí o que acontece, galera? Você faz a seleção. Essa seleção ela retorna um ou mais registros, tudo bem? Aí ela armazena isso numa estrutura, tá? E para percorrer essa estrutura, por que tem que ser um array? Porque quando uma linha do banco de dados ela possui várias colunas. Então eu posso ter várias linhas do banco de dados como resultado e cada linha tem várias colunas. Então, para mim recuperar o dado de uma determinada coluna, eu consigo pelo nome do campo ou pela posição do campo. Nesse exemplo aqui, ó, foi escolhido a estrutura while para percorrer o resultado dessa consulta no banco de dados. Então, como que eu faço depois que eu já fiz a consulta? Como que eu faço para percorrer? Eu venho aqui, ó, crio uma variável dentro do while que eu chamei de row, que seria linha. Tá? Eu falo que o meu result set eu quero converter ele, eu quero receber o resultado dele no formato object, fetch object. O que isso significa? E aí, para acessar cada coluna da tabela, ele transforma isso num objeto. E aí eu acesso os dados pelos atributos e não mais pela coluna. Tá? Como faz para acessar pelo atributo? Você usa o nome da linha, né? Da variável que está recebendo a linha, tracinho maior e o nome do atributo, ou no caso aqui o nome do campo da tabela. Nesse exemplo, nós vimos aqui no Select que essa tabela ela possui 3 campos, correto, pessoal? Então aqui ela vai conseguir exibir 3 resultados. Isso aqui, se vocês perceberem, ó, ele está dentro de uma estrutura while. O que ele está falando? Ó, enquanto tiver um resultado, um próximo resultado dentro desse array aqui, pegue esse resultado e armazene dentro da linha. Enquanto tiver um resultado aqui, ele vai ficar fazendo isso de forma automática. E aí, o que tem dentro desse while? Tem um echo. O echo é o comando para imprimir um dado na tela. O que está sendo impresso? Está sendo impresso a linha. Na primeira aqui, ó, no primeiro comandinho, está sendo impresso a linha que aponta para quem? Para o campo ID pessoa. Aqui eu estou concatenando com a tag do HTML de pular linha. Ponto e vírgula. Eu mando imprimir agora o nome, concateno com pular linha e o e-mail pular linha. Então isso aqui vai ficar rodando. Então quantos resultados estiverem na tabela, ele vai exibir um embaixo do outro. Terminou aqui o primeiro dado, ele pula uma linha. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Beleza. Então essa é a listagem. Depois eu vou mostrar o código, né? Aquele código que eu mandei de exemplo para vocês, ele também tem um exemplo de listagem. Tá? E aí nós vamos ver a diferença como foi trabalhado lá, na prática funcionando, tá bom? Beleza. Então, além da listagem, o que mais que eu tenho que fazer? Agora eu posso, então, depois que eu consultei o dado, eu posso editar esse dado e eu posso excluir esse dado. Tá? Vamos ver. Aqui está falando o que eu comentei com vocês, né? Que o parâmetro do PDO FetchObject, ele forma os dados, ele informa como que os dados vão ser retornados. No caso, eles vão ser retornados como um objeto. Olha lá, ó, que eu comentei com vocês. Ó, o FetchObject trata cada linha da consulta como um objeto, transformando os campos que foram retornados em atributos do objeto da variável row. Acessamos esses atributos utilizando o caractere tracinho maior, tá? E o nome do campo buscado, beleza? Como que eu excluo um dado, então? Para excluir, pessoal, como funciona? É bem simples, tá?
Eu pego novamente o meu objeto que tem a conexão estabelecida e dou um prepare. Tá? Vocês perceberam que o único comando que é diferente, ó, é o de listagem, que é o query. Por quê? Listagem é um comando de leitura. Tanto o inserir como agora o delete, eu estou usando o prepare. Eles são comandos do quê? De alteração dos dados. O inserir vai inserir um novo dado e o delete vai excluir um dado que já existe. Então aqui, ó, como é que funciona? Com.prepare, ok? Aí como que eu mando o comandinho? É o comando do SQL. Qual que é o comando para excluir um dado no SQL? Delete from, nome da tabela, where id pessoa, no caso a chave, geralmente aqui, igual ao que? A interrogação. Tudo bem? E aí, aquele mesmo esquema da inserção. Eu substituo o parâmetro por um valor que está vindo na variável id, depois executo. Tá? É uma dica que eu passo para todos os alunos é o seguinte: tomem muito cuidado com delete e com o editar depois. Por quê? O delete, se você não informar uma chave, você mandar um comando SQL que não tem uma cláusula where, significa que ele vai afetar todos os dados. Tá? Então tome cuidado com isso, gente. É um erro comum, tá? Para quem está começando aí na programação aí com banco de dados, mas é um erro grave porque pode danificar o banco de dados da empresa inteira. Tá? Você mandar um comando delete sem ter a cláusula where, né, se não tiver configurado direitinho, pode apagar todos os dados. Tá? Então, importante a cláusula where aqui nesse comando. Então, sempre verifiquem, quando vocês forem enviar um comando delete, se tem cláusula where. O mesmo eu falo para a atualização. Como que funciona? É muito parecido, tá, pessoal? O que vai mudar aqui a essência? Vai mudar o comando SQL utilizado. Quando eu vou atualizar um dado, o comando SQL utilizado é o comando update. Então aqui, ó, update pessoa, que é o nome da tabela, set. Aqui, set. Aí eu vou falar o valor de campo por campo da tabela que eu quero atualizar. No meu caso, no meu exemplo, são dois campos, que é o nome igual a interrogação, para mim trocar por parâmetro, vírgula, e-mail igual a interrogação. Where, ó a cláusula where aqui. Aonde que eu vou fazer essa atualização? Eu tenho que especificar, porque senão acontece que nem no delete. Se não especificar a cláusula where, ele vai fazer uma atualização de todos os registros. Né? Aonde? Aonde eu tiver um determinado ID pessoa. Tá? Novamente aqui, ó, faço o bind, né? Faço a substituição de todos os meus interrogações por valores de variável. Depois eu executo. Tranquilo? Pessoal, é isso então. O conteúdo é esse. O que nós vamos ver agora? Agora eu vou pegar aquele script que eu montei de exemplo para vocês e nós vamos ver isso funcionando na prática, tá? Pera aí, vamos lá, galera. Então, ó, deixa eu trocar aqui só a tela para do NetBeans. Ver se já está listando aqui. Cadê? Vai, cadê o NetBeans aqui, gente? Tá listando. Pera aí que eu vou tentar abrir aqui para vocês. Aí. Então, olha aqui, ó. Então, esse script aqui, pessoal, é o nosso script da semana passada. O que nós vimos na semana passada? Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho a letra, tá? Porque vai ficar mais fácil para vocês enxergarem aí, né? Então, olha lá. Na semana passada, nós vimos a parte de conexão, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte aqui para vocês. Aqui, aí. Ó, melhorou, né, galera? Aqui, ó, tô vendo aqui. Beleza, aqui acho que tá um tamanho bom. Então nós vimos primeiro o arquivo conexão.php. É o arquivo que vai fazer a conexão do nosso banco, do nosso script PHP com o banco. Né? Aqui ele é um pouquinho diferente do slide, mas a diferença é que eu criei variáveis
para armazenar os valores aqui que são utilizados. Ok. Então a primeira etapa que eu tenho que ter é ter o arquivo conexão feito e eu tenho que usar ele aonde eu quiser realizar alguma tarefa no banco de dados. Esse script eu mostrei para vocês na semana passada, ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma página inicial. Nessa página inicial tem um formulário para mim inserir um novo post. E embaixo tem uma listagem. A partir desta listagem, eu consigo editar um dado e excluir um dado. Então, o código responsável por fazer a listagem dos dados está na página inicial, que é o nosso arquivo index.php. Então, logo de cara, a gente já tem o código aqui em cima, tá? É o código que faz a listagem, né? Que pega os dados para fazer a listagem dos dados. Dentro do HTML, depois nós vamos ter como que esses dados vão ser formatados para serem exibidos para o usuário. Então, como eu falei, toda vez que for utilizar o banco, você tem que ter a conexão. Para facilitar, eu criei um arquivo que faz essa conexão. Futuramente, nesse primeiro momento, eu não estou preocupado muito com a separação de código em arquivos, tá? Futuramente, nós vamos usar a separação em camadas, usando o modelo MVC, tá? Mas nesse primeiro momento, a minha intenção não é essa. A minha intenção é que vocês aprendam a lidar com as operações básicas do banco de dados, que é inserção, é o nosso CRUD, né? Inserção, leitura, listagem, atualização e exclusão. Nós estamos agora na listagem. Aqui, pessoal, a listagem, como que ela funciona? Então, ó, eu crio uma variável, essa variável vai ter o comandinho SQL, ó. Tá vendo? É que é uma outra forma de fazer. Posso usar o prepare também, ou posso usar o exemplo lá do slide, tá? Então aqui, ó, criei o meu comando. O que ele está fazendo esse comando? Ó, select asterisco, ou seja, todos, da onde? From a tabela post. Né? Então essa é a tabela que a gente tinha na semana passada, que é o script que eu mandei para vocês. É a tabela que foi criada por esse arquivo aqui, ó. É lá, post, aí tem ID, nome, comentário, tá. Beleza. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Resultado vai receber banco, certo? Vai receber o banco. Banco, quem que é banco? Banco é a variável que armazena a nossa conexão. Que está dentro do arquivo conexão.php. Beleza? Preparando o SQL. Quem quer SQL é o comandinho aqui. Aqui eu dou um execute. Então o resultado vai apontar para execute. A partir deste momento, né, ele vai executar esse comando. E aí? Eu falo para ele transformar isso, pegar todos, ó, fetch all. Resultado apontando para fetch all. O resultado disso aqui vão ser os dados, tá? Que vão vir no formato, como eu não defini para vir no formato de objeto, eles vão vir no formato de array e vão ser armazenados dentro da variável registro. Então aqui, registro, o que é registro então? Registro ele é um array contendo todas as linhas de resultados com todas as colunas. Beleza, agora eu tenho que exibir isso de alguma forma, vocês concordam? Tá. Essa página, como eu comentei com vocês, ela é dividida em duas partes. A primeira parte tem o formulário de inserção de dados e aqui embaixo tem a listagem dos dados. Olha aqui como foi pensado esse algoritmo aqui para exibir os dados. Primeira coisa, ó, criou aqui o cabeçalho, né? Título 1, que eu coloquei lista. E aqui ó, começa a nossa programação PHP. Ó. Primeira coisa que ele faz, ó, if count. Count é um comando para contar a quantidade de registros que existem numa lista. Ou no array, no caso aqui. Contar registro, se for menor do que 1, significa que não tem nenhum registro. Ou seja, significa que no meu banco de dados ainda não possui nenhum dado armazenado. Se eu não coloco essa listagem, vai funcionar o código? Essa checagem? Vai. Isso aqui é só para ficar mais bonito para o usuário. Por quê? Porque quando ainda o código não tiver nenhum dado, ele exibe uma mensagem para o usuário, ó, não tem registros, tá? Dentro do echo aqui. E o else? O que o else faz? Ó, aí aqui a gente fecha o PHP
Isso é muito usado no PHP, tá? A gente misturar códigos PHP com o HTML. Só que para ficar mais fácil para fazer o PHP, eu posso fazer de duas formas. A maneira mais difícil é você imprimir o HTML dentro do eco. O que você pode fazer também, uma segunda opção, é você fechar o PHP e trabalhar com HTML diretamente. No momento que você precisar abrir o PHP, ou precisar de uma variável do PHP ou de um comando PHP, você abre a tag PHP novamente, que é o que está sendo feito aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu estou montando uma tabela. Como que vai ser essa tabela? Ela vai ser uma tabela, ó, ela vai ter na primeira linha, ó, TR, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, a primeira linha da tabela, ela não vai ficar sendo repetida. Ela não precisa estar dentro do for. Ou seja, ela não precisa estar dentro do PHP. Poderia fazer ela dentro do PHP usando o eco? Poderia. Tá? Mas aqui fica mais fácil, na minha opinião, fica mais fácil para vocês enxergarem o desenho da tabela, que já é difícil de ver. Né? Ainda dentro do PHP fica mais difícil. Então aqui o que está sendo feito? Está sendo construída a primeira linha da minha tabela, vai ser a linha de título, né, de cabeçalho. Aqui eu vou falar ó, que essa tabela vai ter uma coluna que vai receber o ID, vai receber o nome, o comentário e uma coluna que vai ter um link para o editar e um link para o excluir. Beleza. E agora? Agora, essa tabela ela vai ser montada de acordo com os registros do banco de dados. Então as próximas linhas elas vão ser inseridas dinamicamente dentro dessa tabela com base nos registros. Então, como foi pensado a lógica? A estrutura de repetição utilizada aqui foi a estrutura for each, que é uma estrutura que a gente já trabalhou quando nós estávamos trabalhando com array. Então, for each é uma estrutura mais simplificada, né, de repetição. Então, aqui, ó, eu abri o PHP e falei aqui, ó, for each registro as linha, ou seja, a variável registro, a cada passada do laço, ela vai armazenar o valor na variável linha. E aí, ó, abri o PHP, fechei o PHP. Eu abri chaves aqui, ó. Então, tudo que vai acontecer daqui para baixo até o fechamento de chaves está dentro do for each. Fechei o PHP, para quê? Para montar a linha e as colunas. Fica mais fácil montar por fora do PHP, ó. Então, aqui, ó, tem uma linha. Eu consigo visualizar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, igual aqui em cima. Tem que ser igual a tabela. Lembra quando a gente trabalhou com tabela? Tá. Aí, como que eu faço então, pessoal? A primeira linha, o que vai mostrar? Vai mostrar um valor que está dentro do resultado da consulta. Para me acessar esse valor, eu tenho que acessar pelo PHP. PHP echo, lá, linha, tá? Qual que é o índice? Né? Qual que é a posição que eu quero recuperar? Aqui é de acordo com a coluna do banco. Então, no caso aqui, eu quero recuperar o valor que está na coluna ID. Aqui eu quero recuperar o valor que está na coluna nome. E aqui eu quero recuperar o valor que está na coluna comentário. Tá? Além disso, eu tenho mais duas linhas. Uma linha vai ser um link para o arquivo para editar esse registro que está sendo listado. E a segunda vai ser para excluir esse registro. Como que eu faço isso? Eu tenho que criar dois arquivos PHP, um para exibir os dados e um para excluir. Tá? O exibir, como é que ele funciona? Ó, exibir.php é um link, ó, ahref. Exibir.php interrogação id, eu estou passando um parâmetro, tá? Por get aqui, ó, igual quem? O valor que está dentro do linha id. Fecho o link e escrevo editar. Eu vou fazer isso para excluir, só que aqui eu vou redirecionar para a página excluir. Beleza, terminei de listar todos os dados, fecho for each, tá? Fechei o PHP, fecho a tagzinha table, ou seja, finalizei minha tabela e fecho o PHP, fecho o body, fecho o HTML. Qual que é o resultado disso? Vamos ver aqui dentro do navegador. Deixa eu abrir o navegador para mostrar para vocês. Localhost. Tá. Resultado disso é algo semelhante. Não, semelhante não, vai. É isso, o resultado é isso, ó. Vou mostrar para vocês aqui a captura da minha janela. Agora eu vou ter que ir lá para o navegador. Resultado é essa listagem aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, ele está lá no banco de dados pegando o ID, ó, são as colunas. Aqui, ó, aquela primeira linha é isso aqui. Dinamicamente ele vai montar todas as outras linhas.
Se eu adicionar outro registro do banco, ó, teste 03. Lá, 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 lá. Aí, ó. Assim, então, tá vendo? Então eu adicionei, ele já mostrou. Por quê? Porque essa tabela ela vai lá no banco de dados. Ela puxa de lá, certo? Se a gente abrir o nosso banco de dados aqui, ó, localhost php admin. Tá. Então, olha lá, o nosso banco, exemplo PDO. Aí tem a tabela post. Aí, ó, são os dados que estão aqui no banco, que estão sendo listados aqui. Tá? Agora nós vamos ver aqui rapidamente o editar e o excluir. Então, ó, como eu falei, ó, essas duas últimas colunas aqui ó, são links. Ó. Quando a gente posiciona o mouse, embaixo aparece o link. Aí, no caso aqui, ó, acho que para vocês não está aparecendo o link aqui. Não vai dar para visualizar. Mas ó, o que acontece? Ó o link aqui. Ó. Então vamos pegar esse teste 3 aqui. Ó. O editar, ó, olha aqui em cima na barra de navegação. Ó. Tá? Ó o link como que é. Ó. Exibir PHP, interrogação ID. Quem que é o ID? ID 3. Ele puxou da onde? Lá do banco de dados. Aqui vai ser ó, ID 2 e aqui vai ser ID 1. Correto? Beleza. Aqui vai ser listado dados. O que é essa listagem? É um formulário que recebe os valores, tá? Ou seja, aqui dentro dessa página tem um select para poder pegar os dados do banco e colocar aqui dentro do select. E aí aqui eu posso alterar. Eu clico no botão editar, envio os dados para o banco, já foi feita a alteração. Tá? Se eu olhar o banco de dados, ó, atualizar aqui, aí ó, teste 32. Beleza, pessoal? Até aí, tranquilo? Então, beleza, ó. Para aqui, ó. Continuar a nossa explicação. Certo, então a parte de listagem está ok. Agora vamos trabalhar com a edição. Edição é esse arquivo bonito aqui, ó. Vou aqui na tela para vocês. Dei para o navegador, agora eu tenho que voltar para cá, né? Edição é esse arquivo bonito. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Novamente, reforçando, hein, pessoal? Muito importante isso. Toda vez que for editar ou manipular o dado, eu tenho que ter a conexão. A conexão no meu exemplo, ela fica dentro do arquivo conexão.php, tudo bem? Beleza. O que esse arquivo faz? Ó? Ele recebe... Ah, eu abri o arquivo errado. Eu abri o editar, ou edição primeiro. É o exibir. O exibir, ó. O exibir também, ó. O que ele faz? Ele recebe conexão.php. Primeira coisa que eu vou fazer. E aí, ó, tem um select, lembra que eu falei para vocês? Ó, o que esse select faz? Ó? Seleciona todos aonde? Da tabela post, onde o ID é igual ao parâmetro que está vindo por get. Quando a gente monta o nosso link lá na tabela, nós estabelecemos um parâmetro no get através do interrogação ID. Né? É que ele vai receber esse parâmetro. E aí, eu vou executar esse comando aqui e vou armazenar o resultado disso dentro de resultado e dados eu vou receber eles com o fetch_all, receber todos os dados aqui e vou colocar na variável registro. Novamente aqui, ó, o que está sendo feito para percorrer essa variável registro? Esse select, apesar de poder, todo select ele pode ter nenhum ou mais de um registro, né, numa consulta. Esse exemplo aqui, como o select está em torno de uma variável D, né, de um campo ID, e esse campo é chave, então eu já sei de antemão que ele vai retornar apenas um resultado. Tá? Existe uma outra forma de fazer essa leitura quando é um resultado só. Mas para não dificultar muito, eu vou usar a mesma estrutura aqui, percorrer o registro. Aqui eu estou recebendo sendo um array. Então, na verdade, eu vou receber um array com um elemento só. Tá? Eu percorro ele aqui. Vai passar uma vez só no for. Então, ó, for each registro as linha
E aí? Aqui eu monto o formulário de novo. Ó. Só que esse formulário vai mandar para o arquivo editar dessa vez. Tá? E o método de vai ser o post. É que eu falo ó, que nome, campo do nome, vai receber o valor que está vindo lá do banco de dados. E comentário também. Tá? E aí? Aí foi criado uma variável, ó, um campo hidden ou escondido, hidden, né? Esse campo, o que ele faz? Ele é usado para você pegar uma informação que você precisa sem necessariamente ter que exibir ela para o usuário. Ela fica armazenada no seu formulário, mas fica escondida. No caso, qual é a informação que a gente precisa? É o ID. Por quê? Vamos alterar os dados. A gente precisa alterar os dados daquele ID, senão ele altera todos os dados de uma determinada tabela. Beleza, pessoal? Então aqui ó, ele pega também o valor ID. Se nós olharmos aqui e voltarmos no nosso formulário, o que acontece no nosso formulário? Ele, se vocês observarem aqui, galera, ó, junto comigo, ele não tem, ó, não está exibindo aqui no formulário, ó, no editar, ó, vou clicar nesse cara aqui, ó, vou exibir aqui, ó, não tem nenhum ID aqui. Ele existe aqui dentro, ele está escondido, tá? Beleza, voltando lá ao NetBeans. Então aqui no NetBeans, né, foi isso que a gente fez aqui, colocou ele escondido aqui. E aí eu dou um botão editar, esse editar manda os dados desse formulário, que são os dados que já vem preenchido do banco e eu posso fazer a alteração, manda para o arquivo editar.php. Foi aquele arquivo que eu abri de errado antes desse aqui. Aí o editar sim, o editar aqui que ele faz, ó. Novamente, vou trabalhar com o banco, incluo o arquivo conexão.php. O editar, ó, ele tem uma variável id que recebe o post lá do campo do id, tá? Quem que é o campo do id? É o campo hidden. Uma variável nome que recebe o post nome e uma variável comentário que recebe o post comentário. E aí, como que eu faço para atualizar no banco? Aí eu mando o comandinho SQL que faz a atualização. Qual que é esse comando? Ó, no meu exemplo aqui é update post set nome igual dois pontos nome, vírgula, comentário igual dois pontos comentário, aonde? Where? id igual dois pontos igual a id. Manda executar, preparar esse comandinho aqui, ó. Resultado é igual a banco, que aponta para prepare. Quem? Comandinho SQL aqui que eu criei aqui em cima. Aqui eu vou fazer a substituição dos parâmetros, assim como nós já vimos na inserção, né? Então eu falo que o parâmetro que recebeu o apelido de nome vai receber o valor da variável nome. Assim eu faço para comentário e assim eu faço para id. Depois que eu já defini os parâmetros, eu chamo o comando execute. Tá? Finalizada essa operação, nós vamos ser redirecionados para a página index. Isso aqui é só para atualizar e voltar rapidamente para a página index. Na prática, isso funcionando fica dessa forma. Eu abrir aqui a janela para vocês para mostrar no navegador. Então eu venho aqui, ó, pegar esse dado aqui, ó, quero editar, voltar ele a teste 3. Vou editar o comentário também, ó. Esse teste é o 3, por exemplo. Clico em editar, ele já editou e já voltou para a página index. O valor é atualizado. Se a gente olhar aqui no banco de dados, vou atualizar a tabela, está atualizado também. Ok, pessoal? Beleza. Então, por fim, galera, agora falta só o excluir. Chegando já ao fim da explicação aqui. Uma aula mais longa, mas não tinha como, galera. Eu já dividi ela em duas etapas, né? Para facilitar, mas essas etapas de edição, listagem e exclusão, é bom ficar centralizadas. O excluir é muito parecido, né? Ele vem pelo link da página inicial, que fica dentro da listagem de dados, e aponta para o arquivo excluir. Então, a excluir ele passa uma variável por get, que é o id, tá? Que vai pegar o valor que está vindo do banco de dados, que é o campo id da minha tabela. E aí eu coloco o link e a palavra é excluir. Então ele vem aqui, ó, excluir.php. Vamos pegar esse arquivo.
A coisa está com minha alergia hoje. Então, ó, incluo o arquivo conexão e falo que id vai receber por get a variável id. E aí eu monto o comando de exclusão. Qual que é esse comando? Delete from, nome da tabela post, where id é igual ao parâmetro id. Preparo esse comando e substituo o parâmetro id pela variável, conteúdo da variável id que está vindo aqui. Executo e redireciono para a página index. Tá? Notem que eu não me preocupei em fazer nesse primeiro momento nenhum tratamento de exceção. Tipo, ó, se der algum erro na hora de executar esse comando, o que acontece? Isso aí não está sendo previsto no primeiro momento. Tá? Aí vem para a página index. Na prática, isso funcionando fica dessa forma. Ó. Eu vou aqui, peraí, deixa eu mostrar para vocês a tela aqui, ó. Então, ó. Opa, nós. Perdi aqui. Vamos, gente. Se tiver limitado no mostra. É isso mesmo. Inteligente. Programinha OBS é inteligente. Ó, eu tenho aqui 3 registros. Vou até atualizar a página aqui. Eu quero apagar esse terceiro aqui, ó. Vou clicar no excluir. Ó, nem parece que clicou. Foi rapidinho, né? Porque é o servidor local. Tá? Beleza, pessoal. Olha que interessante agora. Se eu adicionar um novo registro, qual vai ser o número do meu ID? Teste 04. Eita, nariz está coçando aqui, galera. Aí, ó. Por que é ID4? Alguém sabe? É ID4 porque nós estamos usando o auto-incremento dentro de um campo inteiro. Ele não reutiliza os dados que já foram usados. Isso é muito bom, tá? Então não é que está errado, não. É assim mesmo. Beleza, pessoal? Então aí, qual que é a ideia então? Então depois que vocês já viram todas as operações básicas de um banco de dados, inserir, listar, editar e excluir, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu quero que vocês trabalhem nesse conceito. Então eu preparei aqui um exercício. E esse exercício deverá ser entregue lá no Moodle. Tá? Qual que é o exercício? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Lista PDO. Tá. Então vamos listar aqui o exercício para vocês. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a visualização dele, que ele está em tela cheia, acho que pior. Aí acho que assim fica até maior. Vou ver como é que tá agora aqui no OBS. Aí. Beleza, pessoal, ó. O que é para fazer nesse exercício? Vou ler com vocês aqui, ó. Construir um sistema PHP, tá? Que faz o armazenamento de usuários em um banco MySQL, contendo operações de CRUD, inserção, listagem, atualização e exclusão. Para o desenvolvimento, vocês vão usar o modelo do PDO, que é esse modelo que eu acabei de mostrar para vocês. É aquele projetinho que eu já deixei o zip na semana passada lá no Moodle. Tá? Só que, primeira coisa que vocês vão ter que fazer? Vão ter que criar uma nova tabela no banco de dados. Eu aconselho vocês já usar o banco já criado, só criar a tabela dentro dele. Se vocês quiserem usar um novo banco, não se esqueçam de mudar, né, o nome do banco lá no arquivo conexão. Tá? Então, no arquivo conexão seu, nessa parte do banco, ele vai ter que, ao invés de trabalhar agora com o banco do exemplo PDO, vai ter que trabalhar com o seu se você mudou. Se não, vai continuar trabalhando com o mesmo. Tá? Beleza? Ok. E aí? O que vai ter nessa tabela de dados? Vai ter uma tabela. O nome da tabela é usuário. Tá? Sem acento. Vai ter 3 campinhos. Tá? Enquanto. ID usuário, que é do tipo inteiro. Já deixei os tipos para vocês aqui. Login usuário, que é varchar de 50. E senha usuário, que é varchar de 100. Beleza? Então, eu deixei uma observação que você pode criar essa tabela dentro do nosso banco de dados. Beleza? Pessoal, é isso então.
Nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho notado que vocês não estão entregando as atividades. Eu não estou cobrando muito, mas o ideal é que essas atividades valessem como presença. Eu entendo que talvez vocês não estão conseguindo fazer elas a tempo, até por conta das outras matérias. Então eu vou deixar aberto, mas não deixem acumular muita coisa, tá? Que a nossa disciplina já está mais da metade, né? Eu passei bastante conteúdo para vocês e a partir de agora os conteúdos são um pouco mais pesados. Logo nós vamos começar o nosso projeto, aí vocês vão ter algumas semanas para trabalhar nesse projeto aí. Mas façam as atividades, em especial essa de banco de dados. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, eu estou lá no plantão semanalmente. Já fazem umas 2 ou 3 semanas que eu abro o plantão e não está entrando ninguém para tirar dúvidas. Como eu comentei no vídeo passado, penso eu que está tudo bem. Qualquer dúvida, podem mandar por WhatsApp, pode mandar e-mail, pode mandar no Moodle, pode me chamar para conversar e pode entrar na quinta-feira no plantão de dúvidas. O plantão de dúvidas é toda quinta-feira, das 7h30 da noite às 8h30 da noite. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço a todos vocês, espero que continuem bem, um bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Vou deixar meus contatos por aqui.